Amigos do Automais, há uma certa satisfação, ou quem sabe uma satisfazione em humilhar carros maiores em um simples hatchback. Essa frase não é minha, é de Carlo Abarth, o fundador da marca italiana, notória por envenenar, e eles mesmos usam muito essa palavra envenenar, Fiat desde a década de 40, uma marca que já tem mais de 70 anos. Pois acaba de chegar ao Brasil e à América do Sul o primeiro SUV Abarth da história, o Pulse Abarth, ou melhor, Abarth Pulse. Percebam que eu não estou falando a marca Fiat, porque também estamos diante do lançamento de uma marca nova aqui no mercado brasileiro. A gente já teve a presença da Abarth de forma tímida com o 500 Abarth um tempo atrás, mas agora temos um Abarth made in Brasil, que vai contar com uma rede de concessionárias própria. Na verdade, são 50 concessionárias da Fiat que vão ter o seu próprio corner Abarth. E a questão de $1 milhão, ou melhor, de mais ou menos 140 mil reais, que é o que eu palpito que vai custar esse carro, na data da gravação a gente ainda não sabe, é a seguinte: vale o preço? O veneno do escorpião mostra que vem? Sim, porque a gente não tem aqui o que a internet automotiva brasileira adora criticar como esportivos de adesivo. Não. O Abarth Pulse tem muito tempero de preparação mesmo, né? Da tradição da Abarth. Se vocês começarem a bater o olho aqui na lateral, já dá para reparar nas rodas de aro 17 com um cubo rápido. Aqui a calotinha imita o cubo rápido. É óbvio que por baixo aqui tem os parafusos, mas dá um efeito visual bastante bacana, porque aqui a gente tem uma suspensão bastante retrabalhada, como também são bastante retrabalhados a caixa de direção, a calibração do câmbio e do próprio motor. A gente vai falar um pouquinho mais disso já. E muito tempero visual, é claro, também, como o badge Abarth aqui. Tá rolando aqui, pelo menos no primeiro dia, uma certa confusão, né? Mas e o Fastback Powered by Abarth? Aí que tá, o Fastback ele é Powered by Abarth, ele tem o motor 1.3 debaixo do capô. O Abarth Pulse tem sim muito trabalho de chassi e a gente vai mostrar isso na pista já. Guarda il cuore dell'Abarth é o motor 1.3 GSI que a gente está acostumado, né? 185 cavalos com etanol, 27 kg de torque, um motor bastante esperto, mas que está disponível, por exemplo, no Fastback, está disponível até no Renegade Sport, né? Não tem tanto tempero diferente aqui no hardware, vamos chamar assim, mas tem sim no software. Visualmente a gente tem, e agora a internet automotiva brasileira pira, já que não temos amortecedor nem manta acústica no capô, a gente tem aqui essa faixa imitando o carbono. Percebam que o badge principal do carro é Abarth, mas o Fiat Flag continua aqui. Essa cor é o cinza strato. O Pulse Abarth está disponível em apenas 4 cores: o branco Banquisa, o vermelho Monte Carlo e o preto. Mas até na cor você vai poder identificar com muita facilidade aí se um Pulse é Abarth ou não. Como também você vai poder identificar aqui no interior. Acionando aqui, e aí vocês já perceberam, primeiro a assinatura aqui do Abarth, que se estende até para o multimídia, mas vocês já estão notando um dos grandes orgulhos da Fiat, da Abarth, em relação a esse carro. Eu vou acionar aqui, ó, o botão Poison, o veneno do escorpião, até na soleira tá aqui, ó, Pick Your Poison, escolha o seu veneno. Acionei o Poison, o cluster ficou todo diferentão e ali, e a gente não vai perder a oportunidade de... Calma, carro, eu botei neutro, fica tranquilo. Pronto, ó. Dá uma namoradinha nesse ronco. Dá para perceber que a gente está diante de algo mais temperadinho. Inclusive no modo Poison, o carro faz aí uns pops and bangs, dá uns estalinhos na redução. Também no modo Poison, o cluster aqui fica com uma carinha mais agressiva, né? A própria rotação fica liberada, as trocas de cano cheio acontecem somente no modo Poison. Se você estiver no modo normal, ele troca um pouquinho antes do headline. Também no modo Poison, a gente tem uma calibração de câmbio mais agressiva e principalmente de acelerador. É muito engraçado, com apenas 50% do curso do pedal aqui, ele já entrega 100%
da borboleta, né, se fosse um carburador antigo, mas enfim, o acelerador fica 100% aberto, o acelerador eletrônico, com apenas 50% do pedal. Então o carro fica bastante nervosinho. Já que a gente está endereçando aí reiterismos da internet automotiva brasileira, não há Abarth Pulse manual e eu duvido muito que haverá, é claro. Ainda aqui no interior a gente tem muito Pulse, é claro, né? O mesmo cluster que a gente já se acostumou em Pulse, Toro, Renegade, exceto nesse modo Poison, que inclui até a força G e a pressão do turbo para mostrar bem aí que a esportividade é a receita da casa. O multimídia, o melhor aí que a família Fiat tem no Brasil também, com a tela de 10 polegadas e muito veneno do escorpião, né? Badzinho Abarth aqui, um badzinho também nos bancos de couro, um couro bastante macio, mas já tendo andado na pista, dando um spoiler para vocês, senti falta de um pouquinho mais de apoio lateral nesses bancos, que são sim muito bonitos e são também bastante confortáveis, porque no fim das contas a missão desse carro, segundo a engenharia da Fiat no Brasil, é ser um carro de track day no sábado e no domingo, que você pode também trabalhar confortavelmente na segunda-feira. Essa proposta de manter a usabilidade do dia a dia tem seus prós e contras. O contra, ou o pró, dependendo do seu uso mais frequente, é que a altura do carro mudou muito pouco, apenas 10 milímetros, o popular 1 centímetro mais baixo. É claro que a gente tem um pneu aqui um pouco mais agressivo, mas é um carro que mantém sim boa dose de conforto nas ruas esburacadas brasileiras, o que significa que também ele continua rolando um pouquinho na pista. O centro de gravidade é bastante alto quando a gente pensa em um Abarth, mas não, é claro, quando a gente pensa em um SUV. Falando em Abarth, percebam que aqui na traseira também não há uma única menção de Fiat. O carro é, como eu falei, um Abarth Pulse. E outra forma muito fácil de você identificar o Pulse Abarth, é claro, está aqui na ponteira dupla que vocês já viram roncando alto. Wet conditions aqui em Tarumã, ou condizione molhata, não sei como é que se fala isso em italiano. Afinal, come va, deputato? Vamos lá, vocês estão vendo aqui, talvez de canto de olho, o Diegão aqui da TSO, estamos juntos com instrutores. São 5 voltinhas, eu vou fazer uma volta no modo normal, digamos assim, depois vamos apertar aqui Your Poison. Olha, já deu uma acordadinha no ronco aqui, mas vamos botar no modo normal para a gente poder fazer a comparison. Já estou inicialmente impressionado com a confiança da Fiat e da Abarth em botar o carro para jogo aqui em 5 voltas na questão de freios, né? Normalmente carro de rua sofre com tanta chicane assim, mas vamos sentir aqui, afinal os freios não são, por exemplo, os freios do Fastback. Teve até o pessoal que perguntou aqui se era apenas isso. Não, é um freio específico feito para o Abarth Pulse, dimensões maiores. Não são chicanes, na verdade, né? São apontamentos de entrada de curva. Aqui a curva do laço, essa zebrinha de dentro do laço você não pode pegar, meu amigo, porque é quase uma guia de rua. Vamos soltando um pouquinho mais o bichinho. Vocês estão vendo aqui o cluster no modo normal. Também quando a gente coloca o modo Poison, ele fica mais espertão. Aqui a famosa curva do Talalaga, infelizmente tá apertando a chuva pra nós aqui. Como é que eu faço pra... Aqui? Isso. Boa. Que pra mim sempre foi o meu ponto preferido de assistir corridas em Tarumã, aqui o Tala. No modo normal aqui, nesse primeiríssimo contatinho, dá pra dizer que o Abarth Pulse continua sendo um Pulse, no sentido de que a gente sente a carroceria rolando bem, né? Tem o centro de gravidade mais alto, são 10 milímetros a menos de altura no carro. Aqui a curva 9 de Tarumã, fazendo com o carro de rua mais devagarinho, não é tão intimidante, mas é uma das curvas mais intimidantes do automobilismo brasileiro, tanto a 9 quanto a 1, que quando você vem com o carro de corrida sentando bem mais baixo, essa chicane aqui tá bem agressiva. Você não enxerga a saída, né? Você tem que mergulhar e meio que dar o pé no apex e
orar para que apareça ali a saída da curva na saída, porque você não enxerga na entrada. Bom, tá feita aí a primeira voltinha. Tarumã é uma pista curta, né? São só 3.016 metros, 3 quilometrinhos. Primeira voltinha feita no modo normal, vamos chamar aqui no Poison, né? Poison Running Through uma vez, mas a gente tava falando, né? Tem um grande tapa de abartices no Pulse, barras estabilizadoras, suspensão mais firme, rodas e pneus maiores. Agora, o ronco é a primeira coisa, quando você coloca no modo Poison, é o que você mais nota. Agora, continua sendo um carro que, segundo o pessoal da Abarth aqui, é feito para você, quem sabe, brincar na pista na sexta e no sábado, mas, ou melhor, no sábado e no domingo, mas ir trabalhar na segunda. O que quer dizer isso? Como eu estava falando, a gente sente que o carro tem um centro de gravidade alto, rola um pouquinho nas curvas, tala, mas gostei do ronco de cara, aqui no modo Poison, posso falar isso. Gostei da resposta aqui da direção, nas chicanes a gente sente bem. Aceleração interessante, né? Claro, a gente está falando do 1.3 de 185 cavalos. Não esperem uma voadora no peito na hora que se dá o pé, mas dá para sentir que, pensando aí numa usabilidade de mundo real, é um carro bastante esperto, né? 0 a 100 na casa em 7 segundos, sempre a garantia de esperteza, vamos chamar assim. Uma esticadinha aqui na reta, uma carenada, 133 no ponto de freada, freio até antes, né? Estamos contemplando aí as condições do tempo. E agora, Diegão, estamos chegando no tráfego, como é que fazemos? Essa reta aqui com o concreto da arrancada dá uma boa escorregadinha. Gostei também do visual, vocês percebem que quando a gente tem o modo Poison, o cluster aqui fica mais agressivo. A numeração, a fonte aqui, contagiros. Opa, agora vamos dar um... E mostrando aí o quão sério é a intencionalidade do carro em relação à performance, a gente tem um marcador de força G aqui no cluster e também de pressão do turbo. Vou dar uma judiadinha a mais nos freios aqui antes do laço. O laço é uma curva que engana. Na verdade, o pessoal aqui nos cones deu uma conservadorada, porque o traçado você pode até trazer mais por dentro aqui para tornar o percurso da curva mais curto. E olha, rodas aro 17, né? A gente não tem pneus tão agressivos assim, então a gente tem até uma situação que mesmo na chuva dá para sentir um grip legal do carro, até porque o asfalto de Tarumã é um asfalto muito antigo, muito poroso, né? O que significa que ele trena bem. No modo Poison, voltando aqui a acelerar, o carro inclusive detecta a questão de força G para adequar as trocas do câmbio nesse sentido. Então, por exemplo, quando ele sente que você está numa curva, para não deixar o carro travado e minimizar o understeer, né, o subesterço, ele até joga uma marcha para cima aqui, ó. Vou brincar um pouquinho com os pedals, quarta marcha, terceira marcha. E a outra coisa muito importante, ó, vamos até o headline, agora sim, ele entregou todo o headline no modo Poison. A outra coisa muito importante é que a gente tem aqui vetorização de torque, e isso é basicamente a principal coisa que faz a diferença de um carro de rua ser legal na pista, porque principalmente agora na curva do laço, a mais lenta, aliás, de Tarumã, vai dar para mostrar bem. Vou até chamar uma segunda aqui, ó, vamos ver se ele aceitou. Vamos segurando a segundinha. Agora eu, saída da curva, dei o pé, ele acelera mais a roda traseira, a roda externa, aliás, do que a roda interna. Isso faz com que o carro não patine tanto e realmente consiga colocar aí os 185 cavalos e 27 kg de torque no chão, né? Pra gente conseguir realmente extrair a potência. Você ter potência e não conseguir colocar ela no chão, não adianta muito, né? E essa é normalmente o maior gap aí de carros de rua quando vem para a pista. Então a vetorização de torque, que eu confesso,
não me lembro de existir em outro produto aí da Stellantis, FCA, no mercado brasileiro. Certamente não nos Fiat, é algo inédito e realmente contribui para o Pulse Abarth ter um comportamento bastante bacana na pista. Como eu falei, pode parecer que por estar molhado a gente não conseguiu estressar muito o pacote aqui, mas na verdade a gente conseguiu sim, por essa característica aqui de Tarumã, e deu para sentir que tem sim um temperinho Abarth interessante no Pulse Abarth. Não é um esportivo de adesivo, que é um dos maiores pecados da internet automotiva brasileira em relação ao nosso mercado. E confesso que estou bastante curioso agora para testar o carro, tanto no clima seco, como principalmente na rua, né? Quando numa pista tão veloz como Tarumã, apesar das chicanes, né? Você sente que o carro tinha mais a entregar, dá a sensação de que na rua vai ser um carro muito esperto, um carro que vai te dar uma sensação de performance bastante intensa na rua, principalmente quando você apertar aqui o botão do veneninho. E aí, curtiram ou não o primeiro Escorpião Abarth fabricado no Brasil? Eu acho muito legal esse carro porque na fotografia de momento do nosso mercado hoje, ele não tem de fato nenhum concorrente direto. A bola que está quicando aqui já há algum tempo seria a Volks fazer um Nivus GTS com motor 1.4, mas enquanto esse dia não chega, se é que vai chegar, vai caber ao Abarth Pulse reinar sozinho como o SUV compacto mais rápido do Brasil. E mais do que isso, né? Se a gente considerar que o Pulse não é tão diferente assim em termos de dimensões em relação ao Argo, ele é uma alternativa também para os hatches compactos com tempero esportivo, esses sim representados aqui no mercado brasileiro pelo Polo GTS, mas não mais, por exemplo, pelo Sandero RS, que saiu de linha. É um segmento também bastante difícil da gente encontrar opções, e o Abarth Pulse meio que entrega as duas coisas, né? Uma nova opção de hatch compacto e, por enquanto, a única opção de SUV compacto esportivo do mercado brasileiro, pelo menos até outros Abarth chegarem. Eu duvido muito que a Fiat não vá aproveitar que toda a engenharia de chassi de suspensão aqui já está feita no Abarth Pulse para, quem sabe, ano que vem introduzir também um Abarth Fastback. Cobrem aí a mãe de Inácio em relação a essa previsão ano que vem. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.